dizendo sobre a unidade do corpo e o amor de Deus. Então, me parece que esse assunto realmente é muito importante. Me parece, inclusive, que se a gente compreendesse a importância desse assunto, nós veríamos mais igrejas falando sobre isso. Porque isso, de fato, é muito, muito importante para o Senhor. E eu vou dizer 3 pontos aqui sobre por que eu penso que esse assunto é tão importante para nós quanto é para eles. Os 2 primeiros tópicos eu vou passar bem rápido, porque, de fato, eu queria frisar no último, que eu acredito ser o mais importante de todos. E a primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos acerca da importância desse assunto é: a unidade, ela é muito poderosa, porque ela nos ajunta em torno de Cristo. Não existiria poder na unidade dos santos se fosse fundamentado em outra coisa. Se a gente tivesse reunido aqui em torno de time, a gente ia ter um problemão. Inclusive, alguns estão muito felizes aí hoje, porque depois de muito tempo parece que o Vasco retornou das cinzas e está, aleluia. Aí os flamenguistas já estão torcendo o nariz, dizendo assim: olha lá, o cara vem lá de longe, de outra igreja, para chegar aqui e falar de time de futebol. Tá vendo, irmão? O problemão que a gente teria se a gente se reunisse em torno de coisas que não é comum a mim e a você. Então, o poder da unidade, ela já se mostra poderoso, porque tem uma coisa que é comum entre mim e você. É muito possível que, se eu soubesse qual é o teu saldo bancário, eu ia querer ter o seu saldo bancário. Assim: Jesus, isso é injusto. Por que o Senhor está prosperando o outro e não está me prosperando? Ai, que raiva. Não, mas a gente não se junta em torno de nada disso. O que nos une aqui, o que nos traz para perto uns dos outros, é Jesus Cristo. Ele e somente Ele. Não existe conexão nenhuma entre mim e você se não fosse a doce e real presença de Jesus. Se não fosse a certeza de que eu e você fomos alcançados pelo mesmo amor, pela mesma cruz. O sangue que verteu na cruz do Calvário alcançou a minha vida e o meu coração, e também alcançou a ti. E é por isso que a gente consegue assentar ao redor de uma mesa e não ficar discutindo coisas terciárias, senão olhando somente na mesma direção: Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E por que o inimigo tem tentado tanto contra a unidade da igreja? Porque ele sabe que a unidade da igreja é poderosa em Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer isso de forma sublime e graciosa: há uma só fé, um só batismo, um só amor e um só Deus, que é Pai de todos. Então veja só, irmão, que coisa sublime é essa coisa que o apóstolo Paulo escreve. Porque se há um só Deus, que é Pai de todos, a gente vai chegar perto de um mesmo Deus. E quando a gente olhar para o lado, a gente vai ver que está sentado do lado de um irmão. Você está aqui comigo, irmão? A unidade, ela se mostra poderosa na mesa onde Jesus se assenta. Se nós estamos sentados na mesma mesa, não é o meu saldo, não é a minha conta, não é o meu time, não é o que eu tenho, não é o que eu conquisto, não é o que me falta, é Jesus Cristo que nos une. E olha só, irmão, aqui a gente já passa para o segundo assunto, o segundo tópico do poder da unidade. É que se nós estamos de fato pensando sobre a mesma coisa, olhando na mesma direção e tendo um só fundamento que nos une, quando nós fizermos, nós faremos com o mesmo objetivo. Vocês estão aqui comigo, irmão? Então, por que uma igreja prospera? É porque o pastor está pensando missões, o líder de jovens está pensando comprar o som, o outro está pensando aquilo, e o outro está pensando aquilo outro, cada um fazendo força para um lado e ninguém sai do lugar. É assim que uma igreja vai crescer? Não. É quando nós entendemos uma visão, a visão que é dada da parte do Senhor,
E quando nós estamos sentados na mesa do Senhor, nós sentimos paz. Realmente, essa direção veio de Deus. E o que é que nós fazemos? Olhamos todos na mesma direção e trabalhamos para o mesmo objetivo. Vocês estão aqui comigo? Vamos lá, irmão, vamos pensar comigo um pouquinho. A gente nem é tão estudado assim, mas a gente é inteligente. Amém? Uma torre construída por força humana chega no céu? Vamos lá, irmão, chega no céu? Não chega. Se eu venho aqui hoje, agora, e lanço um desafio para os irmãos, dizendo assim: os irmãos, você não acredita, eu estou com um projeto inovador. E quem entrar nessa comigo, vai ser conhecido no mundo inteiro. Vamos construir uma torre que chega lá no céu. Quem é que entrava nessa comigo? Não dá, irmão. Fala assim: ô pastor, pelo amor de Deus, o menino até começou bem. Ele começou falando de Jesus, veio falando na mesa. Aí do nada, ele me lança um desafio para chegar no céu. Não vou entrar nessa não, pastor. Maior furada. Mas olha só, irmão, em algum momento da história, teve um homem que conseguiu convencer uma sociedade inteira que dava para chegar no céu construindo uma torre. O poder de persuasão e de convencimento desse homem é muito grande, ou eles tinham uma coisa que é fundamental para se fazer construções grandes: unidade. Qual desses dois será que eles tinham? Me parece que era a unidade. Porque quando Deus olha lá dos céus, Ele diz assim: nós temos um problema lá embaixo. Eita, qual é o problema? Eles estão construindo uma torre para chegar no céu. Vamos lá, irmão. A gente, assim, não é tão inteligente, mas a gente é espertinho. E a gente já entendeu que não dá para chegar no céu construindo torre, amém? Será que Deus também não sabia disso? Então qual é a melhor decisão? Deixa eles construir e vamos esperar eles quebrar a cara. Porque eles vão descobrir no meio do caminho que não dá para chegar no céu. Certo? Deus poderia simplesmente ter cruzado os braços e falar assim: deixa. Porque no final das contas isso aí não vai dar em nada. Sim ou não? Mas Deus vê um problema maior do que a torre. O problema ali não era a torre. O problema não é o que eles estavam construindo. O problema era a motivação no coração que eles tinham. E o que Deus vai dizer? Nós precisamos pará-los, porque eles trabalham como um homem só. E a partir de hoje, tudo o que eles fizerem vai ser bem sucedido. Olha que problema. O problema da unidade é que dá certo. Lucas, se dá certo, por que tem problema? O problema é que eles estavam construindo algo que não era a vontade de Deus. A unidade se mostra poderosa e valiosa quando juntos, lembrando do primeiro passo, nós estamos assentados na mesa do Senhor, ouvindo os seus conselhos e construindo aquilo que Deus tem para nós, para a nossa igreja, para a nossa casa, para essa geração, para a nossa nação. Aí nós seremos bem-sucedidos. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sinto paz em dizer isso. Fiquem em paz comigo, irmãos. Eu não sou esses irmãos assim, eis que te digo. Mas quando Jesus manda, eu falo. O Senhor tem falado muito comigo: Lucas, eu vou te levar em lugares para restaurar coisas. Restaurar altares e restaurar igrejas. Irmãos, eu estou pegando assim uns trabalhos cabeludos para fazer. Jesus me botou lá, mas Ele vai me dar graça. Aleluia, amém? Vai dar tudo certo. Então nós estamos aqui falando sobre restauração. Mas também, irmãos, essa é uma noite de cura para muita gente. É uma noite de cura. Quando eu estava aqui no momento da adoração, falei assim: Senhor, me fala claramente o que o Senhor me trouxe aqui para fazer. E eu via esses dois arranjos de flores aqui, e de repente é como se eles transformassem
e uma ornamentação de um casamento. E aí se criava um caminho de flores aqui pelo corredor da igreja. E eu via claramente pessoas aqui que teriam um encontro com um homem que estava lá na porta. Sabe aquele noivo esperado? Aquele noivo que todo mundo aguarda a sua chegada? Aquele noivo que nós acabamos de cantar dizendo: é por ele que eu estou gastando a minha vida, por amor e com alegria. E eu senti muito forte do Senhor dizendo assim: eu estou florescendo jardins novamente. Tem pessoas que perderam a alegria de fazer, estão fazendo cansados, estão fazendo sobrecarregados, estão fazendo pela responsabilidade, mas não mais com alegria. Não, coloca a mãozinha assim, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida um tempo de restauração, de renovo. Em nome de Jesus, o bálsamo do Espírito Santo sendo derramado sobre o teu coração e a tua alma agora, te trazendo consolo e te trazendo paz, restaurando a alegria do serviço, a alegria do fazer, a alegria de estar envolvido na obra do Senhor, fazendo não mais pela responsabilidade apenas, mas trazendo a alegria do fazer. Em nome de Jesus.